A água é a segunda necessidade mais importante para a existência da vida depois do ar. Como resultado, a qualidade da água foi amplamente descrita na literatura científica. E a definição mais popular de qualidade da água é que são as características físicas, químicas e biológicas dela. E é uma medida de condição dela em relação às necessidades das espécies bióticas ou propósito do ser humano. A água pode ser dividida em subterrânea e superficial, e ambos os tipos eles podem estar expostos a riscos de contaminação de atividades agrícolas, industriais, domésticas, que incluem muitos tipos de poluentes, como metais pesados, pesticidas, fertilizantes, enfim. E a qualidade da água, ela pode ser classificada em quatro tipos: água potável, saborosa, contaminada e infectada. As definições mais comuns são água potável, que é segura para beber, agradável ao paladar e utilizável para fins domésticos. A saborosa, que é esteticamente agradável, considera a presença de produtos químicos que não ameaçam a saúde humana. E a contaminada é aquela água poluída que contém substâncias físicas, químicas, biológicas, radiológicas indesejáveis e é imprópria para beber ou para uso doméstico. E a água infectada é a água que está contaminada com um organismo patogênico. A água pura, ela é incolor. Portanto, qualquer tipo de aparecimento de cor na água indica sua poluição. O sistema natural de água costuma ser colorido por materiais estranhos. Se a cor é devida a material suspenso, é chamada de cor aparente. A cor dada pelo material dissolvido, que permanece mesmo após a remoção do material suspenso, é chamada de cor verdadeira ou cor real. O valor de referência, né, o nível máximo aceitável para a cor da água potável, é de 15 TCU, True Color Unity, unidade de cor verdadeira, traduzida para o português. A água pura é sempre insípida e inodora. Então, se tiver qualquer tipo de sabor ou odor, isso indica a poluição da água. O gosto e o odor da água, eles podem se desenvolver devido a regiões naturais ou artificiais. No caso das regiões artificiais, são devido ao processo de desinfecção, de coloração da água. Algumas impurezas naturais dissolvidas na água, elas também podem fornecer sabor e odor, como sais inorgânicos, como cloreto de sódio, cloreto de potássio, etc., que se dissolvem na água e fornecem sabor, enquanto compostos como sulfeto de hidrogênio podem fornecer ambos sabor e odor. Os compostos que dão gosto e odor à água, eles podem ser tóxicos para o consumidor. A água pura é límpida e não absorve luz. Portanto, se a turvação aparecer na água, isso indica, sim, a poluição dela. A turvação na água, ela é tida por vários materiais, como sólidos em suspensão, materiais dissolvidos e cargas microbianas. E, em geral, a turbidez, ela aumenta conforme vão aumentando a quantidade desses materiais na água. E esses materiais diferentes diferem também na sua capacidade de absorção de luz. Alguns materiais que geram essa turbidez, eles podem sim ser tóxicos para consumo e a água não é mais adequada para beber. Além disso, a turbidez ela também diminui a eficiência do processo de desinfecção da água e muitos desses materiais que geram a turbidez fornecem local de fixação para produtos químicos tóxicos. A turbidez ela também impede a penetração da luz nas camadas mais profundas do sistema natural de água, que afeta diretamente o organismo fotossintético no fundo. A água potável ela deve ter turbidez inferior a 5 NTU, que são as unidades de turbidez naftalométrica. A temperatura não é usada diretamente para avaliar se a água é potável ou não. Em sistemas naturais de água, como lago e rio, a temperatura é um fator físico muito importante que determina a qualidade da água. Se a temperatura aumentar, a solubilidade do oxigênio na água diminui. Além disso, o aumento da temperatura aumenta a taxa de crescimento dos micro-organismos aquáticos, de modo que eles consomem O2 dissolvido mais rápido e o nível de O2 dissolvido diminui. Da mesma forma, a temperatura afeta o processo de desinfecção, porque a eficiência da desinfecção é menor em temperaturas mais baixas. A condutividade elétrica é uma medida da habilidade de uma solução aquosa de conduzir corrente elétrica, devido à presença de íons. Essa propriedade
varia com a concentração total de substâncias ionizadas dissolvidas na água, com a temperatura, com a mobilidade dos íons, com a valência dos íons e com as concentrações real e relativa de cada íon. A condutividade depende expressivamente da temperatura. Devido a isso, os dados de condutividade elétrica devem ser acompanhados da temperatura na qual foi medida. Para propósitos comparativos de dados de condutividade elétrica, deve ser definida uma das temperaturas de referência, 20 ou 25 graus Celsius. Na legislação do Brasil, não existe um limite superior deste parâmetro tido como aceitável. Porém, deve-se notar que oscilações na condutividade da água, ainda que não causem dano imediato ao ser humano, podem indicar tanto uma contaminação do meio aquático por efluentes industriais, como o assoreamento acelerado de rios por destruição da mata ciliar. Para amostras muito contaminadas por esgotos, a condutividade pode variar de 100 a 10.000 microsiemens por centímetro. Seguindo essa premissa, o valor de condutividade. Em saneamento, os sólidos nas águas correspondem a toda a matéria que permanece como resíduo, depois da evaporação, secagem ou calcinação de uma amostra a uma temperatura pré-estabelecida durante um tempo fixado. De forma geral, as operações de secagem, calcinação e filtração são as que definem as frações de sólidos presentes na água, como os sólidos totais, em suspensão, os dissolvidos, os fixos e os voláteis. Se a água for filtrada para remover o sólido em suspensão, o sólido remanescente na água vai indicar o sólido dissolvido total. O sólido dissolvido pode ser orgânico, como resíduos de animais ou plantas, ou compostos inorgânicos, como, por exemplo, carbonato, sulfato, bicarbonato. Esses compostos eles provocam efeito como dureza, sabor, odor e entre outros. Depende da natureza do sólido dissolvido. A entrada de sólidos na água pode ocorrer ou de forma natural, através dos processos erosivos, por exemplo, ou antropogênica, tipo o lançamento de lixo e esgotos. Nas águas naturais, os sólidos dissolvidos são constituídos principalmente por carbonatos, bicarbonatos, cloretos, sulfatos, nitratos de cálcio, magnésio e potássio. E se o sólido dissolvido na água exceder 300 mg por litro, ele afetará negativamente não só os organismos vivos que a consumirem, mas também os produtos industriais que fizeram a utilização dessa água na sua produção.